Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente cria uma certa algerize, a gente cria um certo desconforto quando a gente fala sobre religião. Você sabe por quê, meu querido? Que quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai descobrindo coisas e a gente aprende que o sistema religioso, eles trabalham verdadeiramente, eles trabalham contra Deus. O sistema religioso não trabalha a favor do nosso Criador. Porque uma coisa muito interessante, olha que fiquei no sistema durante 45 anos, gente. Não é 45 dias, não é 45 meses. E esse versículo de João 3,16, eu nunca tinha prestado atenção, mesmo sendo um estudioso da Bíblia. Parece que quando você está no sistema, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você não enxerga nada, não. Parece que para você enxergar, para você entender a Bíblia, é bem provável que é necessário você se desligar do sistema. Olha o que diz aqui, meu querido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse tal ninguém explica. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É aqui que está a pérola. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, queridos. Baseados nesse versículo, que ele não foi escrito nem para eu, nem para mim e nem para você. Esse versículo, ele foi escrito para quem vivia no primeiro século. Porque Deus amou o mundo. Sabe por quê, meu querido? Claro que você que não entende, que cair nesse canal de paraquedas, você vai dizer, não, o mundo aqui é todas as nações que existe hoje. Negativo. Mundo aqui no original não é cosmos. Mundo aqui no original é aeon. Aeon. Deus amou o mundo daquele primeiro século, daquela geração. Era o mundo de Israel. Por isso Jesus disse, Mateus capítulo 10, 5, 6 e 7, vocês não pregam o evangelho do reino nem para os samaritanos e nem para os gentios. Isso foi uma ordem exclusiva de Jesus Cristo aos discípulos. Quando a mulher Ciro-fenícia veio até Jesus, ela era gentia. Mateus 15, versículo 24 a 25. Ela diz, Jesus, tem como o Senhor curar minha filha que está horrivelmente possuída por um espírito ruim? Jesus diz, negativo. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus, israelitas. Então, esse mundo, Aeon, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, mandou o seu filho unigênito, único. Aí você vai observar também por que Deus fala
que ele enviou seu Filho único, porque era o próprio Deus na pessoa de Filho. João diz isso. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Eu não posso falar habitou entre nós. Habitou entre os homens. Qual os homens que Deus habitou no meio deles? Foi os homens do primeiro século, na época e na geração de Jesus, enquanto ele estava vivo. Deus, ele se transformou na pessoa do Filho e ele ficou durante 33 anos e meio andando no meio do povo de Israel, comendo, bebendo, experimentando as dores do trabalho. Isaías 53. Mas quando você descobre que a religião, principalmente a evangélica, pentecostal, eles usam a Bíblia para enganar o próprio povo. Está escrito aqui que a salvação eterna garantida para os judeus do primeiro século só bastava crer, acreditar na manifestação de Deus na pessoa do Filho. Por isso, Filho único, unigênito. Além de ser único, era o primeiro, porque unigênito, ou seja, único e primogênito. Duas palavras resumidas em uma só. Primogênito, unigênito. Primogênito é primeiro, único é um. Mas unigênito era um e era único. Era o primeiro e único. Então Deus, na manifestação de Filho, por isso eu falo unigênito, era único, porque era o próprio Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Agora, olha que interessante, queridos. Então, por que a religião, eles insistem em dizer que para você ter vida eterna, 2000 anos depois da cruz, você tem que confessar os seus pecados ao pastor, você tem que aceitar a Jesus, mas você tem que se confessar ao pastor, ao padre, ao ministério, à denominação, à religião. Olha o que diz Romanos capítulo 10, o versículo 9. Romanos 10, 9. Se é condicional, se com a tua boca, para quem que Paulo escreveu isso aqui? Para os crentes de Roma. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, preste bem atenção, confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Toda vez que a Bíblia fala sobre salvação, era salvação de quê? Era salvação do juízo que iria vir no ano 70. Agora dá para entender, no sistema religioso, querido, você se confessa ao pastor. Mas antes era ao Senhor Jesus. Então a religião, as denominações, os líderes, eles pegaram a prerrogativa da confissão, a prerrogativa de você confessar a Deus, a Jesus, pegaram para eles. E hoje, eles dizem que se você não aceitar a Jesus na denominação, na religião, não frequentar templo, não pagar dízimo, não pagar oferta, você não está salvo. É mentira, gente. É mentira, povo de Deus.
era confessar ao Senhor no primeiro século. Hoje, eu e você não precisamos disso mais. Por que não precisamos disso mais? Nós estamos atravessando o evangelho eterno. Apocalipse 14:6. Qual é o período que nós estamos? O período do evangelho eterno, nós estamos há 2000 anos depois da cruz e 2000 anos depois do juízo do ano 70. O capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus, se você estudar com profundidade, você vai entender que a era do evangelho eterno, é por isso que muita gente vive com medo, com temor, vive tremendo de medo do seu líder, do seu pastor, da sua denominação, porque as pessoas têm dificuldade de entender os escritos bíblicos. Meu querido, 2000 anos depois da cruz, nós já estamos vivendo um tempo, um período, em que Deus está dentro de nós, a sua essência. E o capítulo 9 e 10 de Hebreus diz que o primeiro templo, ele caiu, e o segundo templo, que é espiritual, ele surgiu, ele está em evidência. O segundo templo, a glória dele é maior do que a primeira, mas isso não tratava do templo em Jerusalém. As pessoas têm dificuldade de entender que era necessário cair o primeiro templo, capítulo 9 de Hebreus, para que o segundo surgisse. No capítulo 10, você vai ver ali que a Bíblia diz que a lei era sombra das coisas futuras. Num carro você tem o retrovisor e você tem o para-brisa. O retrovisor, ele é usado como referência. A lei, ela foi referência, mas na verdade o evangelho eterno, ele é direção. O para-brisa sempre vai ser maior do que o retrovisor, porque o retrovisor é referência. O para-brisa é direção. A lei, ela foi referência, mas Deus, o evangelho eterno, ele é a direção. Mas é preciso você estudar a Bíblia. É preciso você estudar a palavra para você entender isso. Então é interessante como que o sistema religioso engana as pessoas usando a mesma Bíblia que eu, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpas pelo Evangelho Eterno, usamos a mesma Bíblia para provar você que a religião te engana. E eles usam estrategicamente a mesma Bíblia para mostrar para você que eles é que estão certos. Agora eu entendo por que os pregadores pentecostais, eles gritam tanto nas suas pregações. É para elevar, não é? É para elevar a emoção do ser humano. E o ser humano fica motivado a dar glória, a gritar, a pular e não prestar atenção nos escritos bíblicos. É, meu querido. João 3,16 e Romanos 10 e 9. Você leia atentamente e preste atenção nos detalhes. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Quando aconteceu aquele movimento sobrenatural que o anjo de Deus veio tirar eles da prisão. O carcereiro, ele ficou com tanto medo, pavor, aterrorizado, que quando viu Paulo e Silas saindo da prisão, libertos, o carcereiro falou assim: me diga o que eu tenho que fazer para me salvar. Não era salvação eterna, era salvar do perigo iminente que estava para acontecer, era o juízo. O que eu tenho que fazer? Paulo diz: crer.
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A mesma coisa que os dois homens falaram com Raabe, quando eles foram olhar a cidade, porque Deus iria destruir. Eles falaram assim: você faça um compromisso conosco e nós fazemos um compromisso com você. E Raabe fez o compromisso. E quando veio a destruição de Jericó, Raabe e toda a família dela foi salva. Josué, a primeira coisa que ele lembrou aos dois homens, aos dois espias, falou: olha, vocês vão lá, tira Raabe e toda a família dela de dentro de casa, que Deus vai destruir a cidade. Foi a mesma coisa que aconteceu ali com o carcereiro. A religião te engana, mas Deus, ele não deixa ninguém enganado. Ô meu querido, estude a Bíblia como deve ser estudada. Essas benditas denominações está confundindo a mente das pessoas. Mas Deus tem levantado alguns homens, algumas mulheres, para falar a verdade usando a Bíblia. Um abraço a todos. Estude a Bíblia como tem que ser estudada. E você verá a diferença que faz. Tá bom? Fique na paz.